Olá, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu quero compartilhar uma mensagem bíblica do Senhor para vocês. E hoje nós vamos falar a respeito da nossa unidade em Cristo, do seu Espírito Santo, que é o elo ligador a Ele, e que Ele derramou abundantemente sobre todo aquele que crê e obedece. Nós vamos falar a respeito de Filipenses, no capítulo 1, a partir do verso 27, ao qual nos é dito para que nós possamos viver do modo digno do Senhor. Nós possamos viver sobremaneira, acima de qualquer coisa, do modo digno para com o Senhor, para que o Evangelho não seja vituperado, escarnecido. Nós temos que lutar a favor da fé evangélica. E eu quero dizer para vocês que fé evangélica não seria esse evangelicalismo que a gente vê disseminado nas igrejas caídas. A fé evangélica que Paulo está falando no capítulo 1, no verso 27, é a fé no Evangelho, no que o Evangelho propõe para nós, como vida, como aquilo que nos traz vida, mas, acima de tudo, aquilo que vai fazer com que o mundo, aqueles que estão ao nosso redor, possam converter os seus atos, possa ser luz para aqueles que estão em trevas. E assim, o Evangelho passa a se tornar a fonte geradora de vida, passa a ser o bom perfume, uma fragrância de Cristo. Porque através do Evangelho sendo vivido em plenitude por muitos, aqueles que estão ao redor vão glorificar ao Senhor, vão receber a palavra e vão crer no Deus Salvador e que Ele é galardoador daquele que os esperam e que o buscam. E que, sabendo disso, irmãos, nós não devemos ficar intimidados pelos adversários, porque sim, os adversários virão e serão uma realidade na vida do cristão, seja adversários vindo em tempos de guerra, em tempos de perseguição geral de toda a igreja, como ocorreu nos séculos passados pelos imperadores que vieram antes, seja em tempos de paz, de aparente paz, nos adversários que se levantam contra nós, que o inimigo levanta para sabotar o progresso da palavra de Deus. Então ele levanta até ministros transfigurados, ministros das trevas transfigurados em ministros de Cristo. Então não é de admirar que o Evangelho, ele hoje está corrompido de certa forma, porque muitos estão se deixando a levar por heresias e não estão atentos, não estão com os olhos atentos, não conseguem julgar, ter autoridade na palavra para julgar as heresias. Porque muitos estão se tornando pastores, neófitos na fé ainda, sem serem provados, porque muitos não estão cumprindo os requisitos que Paulo deixou escrito detalhadamente a Tito e a Timóteo a respeito dos obreiros que desejam o episcopado. Todo episcopo tem que ser um ancião e daí por diante. Para terminar, eu vou ler Filipenses capítulo 1, a partir do verso 27, que vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma. Então o Espírito é o elo ligador entre nós e Cristo, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Igual eu falei para vocês, pela fé evangélica, não no evangelicalismo que está disseminado pelas igrejas caídas. E que nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Para nós não estarmos intimidados com os adversários, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo,
e não somente de crerdes nele. Olha que verso extraordinário, tremendo, porque nos foi concedida a graça, Deus permitiu, não só o ato de você crer nele, mas também de padecer por ele, porque o Senhor viu todas as coisas antes dos céus, de haver céus e terra. Ele viu todas as coisas e disse que é bom que assim acontecesse. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora, ouvis que é o meu. Então, essas mesmas lutas pelo Evangelho que eles estavam tendo, Paulo já estava sofrendo e era um modelo para todos. E não só ele, como vários os outros apóstolos. E tantos discípulos também, que ao decorrer das gerações, sofreram pelo Evangelho. Os verdadeiros discípulos do Senhor entregaram a sua vida, foram perseguidos. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço por vocês terem permanecido até o final. Se vocês tiverem gostado, compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais. Se vocês não estiverem inscritos, considere também inscrever no nosso canal. E nos vemos até o próximo estudo. Então, Shalom!